Muito bem-vindo para mais um programa Orando pela Cidade. Hoje nós vamos falar e orar pelo problema do aborto. Esse assunto tão delicado, né? Mas é tão importante nós falarmos sobre ele. Para começar, a gente vai meditar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala em Salmos 139, de 13 a 18. Vamos ver esse trecho. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Salmos 139, 13 a 18. Que coisa linda a gente poder refletir, né? Do ponto de vista bíblico, o aborto é um crime. Veja só o comentário que o pastor Erival fez sobre esse trecho. Dá uma olhadinha. Isso aí. Esse texto aí é maravilhoso, é um dos salmos mais bonitos da Bíblia, onde Davi, ele exalta os três atributos de Deus, os três principais, que a gente chama de onisciência, onipresença e onipotência. Na onisciência, Deus conhece tudo da gente, então nós não podemos esconder nada dele. A onipresença significa que nós não podemos nos esconder, nós não podemos fugir de Deus. E a onipotência significa que ele nos criou, né? Nos criou. Esse assunto do aborto é um assunto muito hoje discutido, principalmente no Brasil. E existe uma linha, né, que é a favor do aborto e trata o aborto como um problema de saúde pública. Sim. Mas nós entendemos completamente diferente. Nós entendemos que a questão do aborto é uma questão do homem mesmo, é uma questão jurídica. E também teológica, né? Uhum. Porque o que nos impressiona hoje é o fato de que parece-me que animais valem mais do que a vida humana, né? É verdade. Há crime inafiançável para quem matar, por exemplo, um periquito. Mas o próprio governo incentiva o aborto, né? É verdade. A partir do momento que você acha que matar uma criança em defesa no útero materno, isso não é um crime, então os nossos valores estão de cabeça para baixo. Então, eu queria destacar um ponto que a gente precisa entender bem, é que quando todos os dias nascem pessoas, certo? Todos os dias. E quando uma pessoa nasce, ela vive agora para sempre, porque ela tem uma alma. Deus criou para ela uma alma, mano. É lindo isso, né, pastor? De pensar que é para então, sempre, pra né, sempre. a vida. A vida humana é para sempre, porque mesmo que a gente passe pela morte, a gente continua existindo e nós entendemos que é um destino eterno, ou céu ou inferno, né? Mas a vida humana, ela é, eu diria, limitada, né, no seu princípio, mas a partir do momento que passa a existir um ser humano, essa pessoa se torna eterna. Diferentemente de bicho, né, de cachorro, de vaca, de qualquer outro tipo de animal. Por que isso? Porque lá na Bíblia, né, quando Deus criou o homem e a mulher, diz que ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, para a gente discutir esse tema aborto, a palavra aborto não aparece na Bíblia, né? Assim, a não ser numa tradução que tem lá em Êxodo, capítulo 21. Êxodo, capítulo 21, diz lá no versículo 23, né? 22 e 23. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Nossa, é forte, né? É forte, sabe por quê?
Porque depois que Deus criou, né, o homem, e o homem se depravou, e houve lá a questão do dilúvio, lá no capítulo 9, né, no capítulo 9 de Gênesis, quando Deus faz aliança, ele vai mostrar também que no versículo 6 de Gênesis 9, se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, o que significa isso? Significa que a dignidade do homem, né, eu diria a santidade da vida humana, está no fato de que ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, ele é o único ser das espécies criadas que tem um relacionamento pessoal com Deus, que tem personalidade. Então, nós não podemos, infelizmente, na sociedade hoje, que é um problema seríssimo, incentivar a promiscuidade sexual entre jovens, entre adolescentes, porque isso vai gerar problemas de gravidez indesejáveis e também o problema do aborto. É verdade. Né? O aborto. E isso o governo faz como se fosse uma coisa normal. Quer dizer, os últimos governos, a ética que está sendo implantada no Brasil, né? Mas, do ponto de vista bíblico, o aborto é um crime, Eu queria destacar, Lídia, o seguinte: hoje no Brasil são feitos clandestinamente, né? Nossa. Mais de 2 milhões de abortos. Gente, né? é muita vida. Você pensar em 2 milhões, isso que entra na pesquisa, né? Sim. Tem esses... Que não fico sabendo, né? Que não fico porque com são tem dados. a legislação brasileira, tem acho que 2 exceções, né? Por estupro, né? Uhum. E por problema de deficiência, quando... De doenças. Especificamente. Tem nada, são 2 casos específicos na lei. Mas mesmo assim, sendo em caso de estupro, a mãe pode, ela tem a opção de mesmo sendo legal, há muitos casos aí, Sim. há muitos movimentos pela vida que acompanham esses casos e não permite que essa criança seja abortada, entendeu? É verdade. Pelo conceito do que é a vida humana. E tem um comentário muito forte que fala que a criança não pensa, que ela não sente, porque ela é novinha ainda. E a Bíblia nos leva a entender que a vida acontece já na concepção, né? Olha que explicação fenomenal que o pastor Arival faz sobre essa questão e também sobre as consequências, entre elas psicológicas, de quem faz o aborto. É o seguinte, quando é que começa a vida humana? É na fecundação. Isso. Do período da fecundação até a concepção são 9 meses. Uhum. Mas a criança, por exemplo, depois de 18 dias, ela já começa a bater o coração. Depois de 6 semanas, o cérebro dela já funciona normalmente. Gente, é uma Depois de 8 semanas, então a vida já está ali no embrião. Né? No embrião. Davi, ele usa uns argumentos aqui que eu acho fantástico nesse Salmo, né? Salmo 139, né? E a gente poderia dizer alguns argumentos para se dizer que a vida humana é santa. Primeiro, se você vê no versículo 13 aí, diz assim: pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Então, veja bem, quem tem o direito sobre a vida humana, de tirar a vida, de dar a vida, é Deus. Porque Davi está reconhecendo aqui, e ele usa um pronome muito pessoal, apesar de ser um texto poético, ele diz: tu me formaste no meu interior. Né? E então, por direito de criação, a vida, ela é de Deus. Você tem na Bíblia, por exemplo, lá no Novo Testamento, que Deus, por ter direito à vida, ele dá poderes ao Estado, né? Uhum. O poder de espada, para punir aquele que é uma ameaça para o Estado. Então, se você quer trabalhar essa questão de autorização para matar, você pega lá Romanos capítulo 13, você vai entender lá que o Estado ele recebe esse poder de Deus, né? No sentido dele exercer a justiça, ele combater a criminalidade, ele punir aqueles que são ameaças para a vida na sociedade. Agora, tem uma coisa muito interessante aqui que eu queria destacar, é que no Salmo, Deus
trata a vida humana com especial reverência. Ele fala aí de que nós fomos assombrosamente, né, lindo isso. criados, né, de uma forma terrível e maravilhosa. Essa palavra terrível aqui significa, a ideia aí é de temor mesmo, né? Porque quando uma vida humana ela é criada por Deus, ainda no embrião, ainda no ventre materno, isso deve nos encher de temor, de admiração, porque é Deus que está fazendo aquela vida. É Deus que está trabalhando naquela vida. E uma das coisas que eu acho mais lindas, né, do texto que ele coloca, né, é que a criança ela está escondida dentro do ventre materno, ela é tecida dentro do ventre materno, ou seja, dentro do útero, e esse útero da mulher é como se fosse um abrigo, né? Lindo isso. Isso porque tem algumas mulheres que dizem assim, que são a favor do aborto, porque elas se dizem que elas são donas do corpo dela. Era isso que eu ia comentar agora, exatamente. Só que Deus criou o útero justamente para tecer no útero da mulher de uma forma protegida, de uma forma assim, escondida, né? Sim. Porque a criança, enquanto ela está no útero, ela está protegida, né? E ali Deus está criando aquela vida, né? Tá nutrindo aquela vida. Então, o útero serve como se fosse assim, proteção e nutrição, porque ali a criança, nesse período da gestação, ela é nutrida, ela começa a se desenvolver, né? E é impressionante, porque já tem muitas provas científicas de que a partir de algumas semanas de existência, né? Da 9ª semana, presta atenção, 9ª semana, a criança começa a expressar os seus sentimentos de tristeza, de alegria, etc. Tem aquele texto lá de Lucas, que quando Maria vai visitar Isabel, e ela ouve a saudação de Maria, João Batista, que estava no ventre de Isabel, ele pula, ele salta, né? De alegria. De alegria, né? Então, e hoje há muitos estudos aí provando isso, né? Estudos que mostram que dependendo do tipo de gravidez que a mulher tem, né? Com violência, com bebida, com fumo, com estresse, tudo isso transfere para a criança, né? Então, a criança, ela já, na vida intrauterina, ela já passa a ser formada na sua carga de personalidade, na sua carga emocional, né? Mas a gente tem que entender, as mulheres precisam entender que o ser mãe é uma missão, né? E Deus fez essa mulher. Somente a mulher tem esse poder gestacional, né? E Deus coloca a criança no útero justamente com uma forma de proteção da vida da criança. Agora, se a mãe resolve tomar uma medicação ou fazer um tipo de procedimento para tirar a criança, e os procedimentos são os mais agressivos, né? Tem um método aí de sucção, que a criança ela é sugada, e aí vai saindo da criança os pedaços das crianças, né? É um negócio terrível isso aí. E torna-se um crime hediondo porque você não dá direito. Você está matando uma pessoa indefesa. Exatamente. Está matando uma pessoa indefesa. Quando você assassina um adulto, é diferente. E aí, nós temos os casos também, que não é para ser discutido aqui agora, mas o caso da eutanásia, né? Eutanásia. E há estudos também muito sérios, Lídia, nessa área da psicologia, que são as consequências emocionais e psicológicas para a mulher que faz o aborto. Exatamente, era isso que eu ia comentar. Elas carregam, agressão, né, elas carregam depois um sentimento de culpa, de pesar, elas não conseguem mais ter, aquilo se torna um peso na vida delas. Aí que eu falo que somente a graça de Deus, né? E aqui eu quero me dirigir aí para, se algum ouvinte nosso, se alguma menina, se alguma mulher fez um procedimento de aborto, há perdão em Cristo Jesus, né? Sim. Né? Porque assim como há perdão para um bandido que assassina centenas ou dezenas de pessoas, também há perdão no sangue de Cristo para aquela mulher que carrega consigo essa culpa do aborto, de ter matado uma criança indefesa.
É importante comentar isso, né? Porque, como o pastor Arival falou, existem leis gravíssimas para quem mata o periquito e as leis são tão diferentes para quem quer matar pessoas, né? O pastor Arival falou de alguns números de países onde o aborto é considerado uma prática legalizada. E olha que aterrorizante esses números. E sobre a realidade do Brasil, que pela graça de Deus ainda não aprovou essa lei, mesmo tendo uma pressão muito grande para que ela seja legalizada. Veja só. Infelizmente, Lídia, hoje, né, você até destacou isso aí, né? Nós temos hoje 63 países onde o aborto é considerado uma prática legalizada. E as mulheres que desejam interromper sua gravidez voluntariamente não são presas por causa disso, né? Gente. Então você tem o caso da Argentina aqui do lado, que aprovou o aborto. Depois houve aquele movimento da Igreja Católica, porque justiça se faça. Nós temos muitos irmãos católicos aí, católicos da Igreja Romana, padres e ONGs que lutam e batalham nesse assunto. E eu creio que ainda não foi aprovado o legalizado o aborto no Brasil por causa desse embate político da igreja, tanto os evangélicos quanto os católicos, eles se unem nessa pauta comum, né? Que é o direito da vida, o direito da defesa dos indefesos, que é o direito da criança. E, graças a Deus ainda não foi legalizado no Brasil, mas nós temos aí uma pressão muito grande para que seja legalizado. Né? Também tem a questão do índice de mortes. Olha só, uma mulher morre a cada 2 horas vítima do aborto inseguro, diz o Ministério da Saúde. E o pastor Arival comenta isso com argumentos profundos e ainda comenta sobre o que Davi fala no versículo 16 do Salmo 139. Olha só. O problema é que os abortos que são feitos clandestinamente, né? E geralmente esses casos de morte são casos assim de relacionamentos sexuais ilícitos que a pessoa tem que esconder, né? E aí muitas dessas pessoas procuram essas questões clandestinas, né? Eu acho que o que nós temos que entender é o seguinte: se uma pessoa, né, num relacionamento ilícito, do ponto de vista pecaminoso da Bíblia, ela é engravida, ela tem que ser acompanhada pastoralmente, ela tem que ser acompanhada psicologicamente para não cometer o aborto, entendeu? E esse argumento ele é muito usado, apesar de não ter muitas provas, assim, para se defender, porque diz, não, entre a vida da mulher e a vida do embrião, né, qual é o mal menor? Entendi. Aí, geralmente, eticamente, se apela pela vida da mulher, né? Mas seria outro caso daí, né? Não é aquele intencional, isso, né? De só tirar a vida da criança, né? Eu separei uma pergunta interessante que foi enviada para o pastor Arival sobre a pena de morte, que tem a ver com o assunto, que foi a seguinte: se o Estado for comunista ou islâmico, a pena de morte seria dado ou outorgado por Deus? Veja só o que o pastor Arival respondeu. A pena de morte, ela é discutida, né, à luz da palavra de Deus, e há correntes que são favoráveis e aquelas que não são favoráveis à pena de morte. E os argumentos são bíblicos, né? O grande problema é que se você não tem uma justiça independente que julgue os casos e que aplique a pena corretamente... Sim. Então, por exemplo, aqui no Brasil, se você fosse aprovar a pena de morte, só morreria gente pobre e gente que não tem direito de defesa. Porque o pessoal de colarinho branco nunca seria condenado à pena de morte, né? Então, o problema da discussão da pena de morte, há fortes argumentos bíblicos, sendo o fato de que Deus ele dá ao Estado o direito da espada, de julgar e de punir, que a pena de morte fosse aplicada, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, são 60 estados, mas aproximadamente, se eu não me engano agora, há estados que a pena de morte ela aceita e há estados que não, né? Se discute muito essa questão dos dados, né? Se a pena de morte ajuda a diminuir, né, a criminalidade. Então, há estatísticas que provam
e são usados como argumento por aqueles que defendem a pena de morte e aqueles que não defendem. Eu, particularmente, entendo que é bíblico, ou seja, existe fundamentação na Bíblia para você defender a pena de morte. O problema é como você operacionar isso num estado completamente decadente, como nós vivemos aqui no Brasil. Né? Muito interessante olhar nesse ângulo, né, sobre esse assunto tão delicado que é a pena de morte, mas com a sabedoria vinda de Deus é possível entender essa questão, né? E antes de orarmos por essas questões, vamos ver uma mensagem especial do pastor Erival em relação à vida. Olha só que mensagem linda. Nós precisamos, como sociedade, como família, valorizar, né, a vida humana. Né? Entender que aos olhos de Deus, uma pessoa, ela carrega em si a imagem e a semelhança de Deus. E a partir do momento que ela passa a existir, ela vai viver eternamente. Diferentemente de qualquer outra espécie. Então nós temos que... A dignidade da vida humana está no fato de que ela foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Nenhuma espécie criada por Deus tem essa imagem e semelhança de Deus. Certo? Então esse é o ponto fundamental. Quando diz lá que Deus criou o homem e o fez alma vivente, significa que o homem ele tem corpo e ele tem alma. E quando ele morre, quando há essa separação do corpo e da alma, a alma continua existindo. E como nós cremos, essa alma, novamente, ela ressuscitará e terá um corpo para viver eternamente, ou no céu ou no inferno, ou na presença de Deus ou fora da presença de Deus. Então, isso é muito sério. Agora, se você valoriza mais o seu cachorro, né? E quando você olha para um morador de rua, quando você olha para uma pessoa na Cracolândia, você tem que olhar para uma pessoa daquela, né, com misericórdia, entendendo que ela carrega em si essa imagem e essa semelhança de Deus. E a Bíblia diz, por isso que existe um mandamento, né, que quando você ama o próximo, você cumpre a lei. Olha que amar o próximo. Não existe nenhum mandamento bíblico para você amar o cachorro, para você amar o seu jumento, para você amar um elefante. Né? A Bíblia fala que a lei ela se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E somente a espécie humana, tendo essa imagem, essa semelhança de Deus, pode se relacionar com Deus, com o próximo, consigo mesmo, através do amor. Né? Agora eu queria encerrar aqui porque Davi, ele coloca uma coisa muito importante, né? Aqui. É lindo esse salmo de Davi, gente. Quando ele fala, né, que todos os nossos dias, eles estão contados, né? Isso é uma injeção de esperança diária, assim, se a gente lembrar desse versículo, né, pastor? É lindo isso demais. Ele fala que diz, né, que antes mesmo, né, de eu nascer, antes mesmo de eu existir, ele diz, os teus olhos me viram. Nossa. A substância ainda informe, ou seja, eu ainda era um embrião. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Significa que quando um aborto ele é cometido, né, assassina uma criança indefesa, uma vida indefesa, e essa vida ela teria um projeto de Deus para a sua existência. Então é como se você ali tomasse o lugar de Deus e destruísse aquela vida. Eu acho lindo essa expressão aqui também, o verbo tecer, né? É a figura do tecelão. E é uma coisa que eu acho assim fantástica, porque não existe nenhum ser humano igual ao outro no seu DNA, né? Na sua digital. Na voz, a voz é única, igual ao digital. Então, a ideia aqui é que Deus ele constrói cada vida detalhe, como se fosse um artesão. Quer dizer, cada vida humana é uma raridade, é exclusivo, né? É exclusivo. Então, não existe ninguém igual, né? Nós não podemos clonar. A turma fala de clonagem, mas você não vai poder clonar. Nunca existirá uma pessoa igual a outra, né? E isso, de uma certa forma, serve também para você que está aí meio desanimado, com a autoestima baixa, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Não, Deus fez você
E você nasceu no tempo certo, e você é uma pessoa exclusiva para Deus, e Deus tem um plano para a sua vida, né? Deus, de antemão, preparou boas obras para que você ande nelas. Então você é uma peça rara, ou seja, cada ser humano é uma peça rara do artesão divino. E é tão bonito porque esse verbo tecer, não sei se você já viu uma fábrica de tecidos, né? Sim, uma trama, né? É uma trama de fios, mas cada tecido tem um padrão, tem uma padronagem, né? É verdade. Você que mexe com roupa, né? É verdade, verdade. É Então, muito lindo. É muito lindo essa figura que é colocada aqui. E Davi está dizendo, o Senhor me formou no meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Significa, você que é mãe aí, todo dia você tem que colocar a mão na sua barriga aí de grávida e dizer, Senhor, tece caprichado. Para que meu filho nasça cada bonito, lindo, maravilhoso, etc, etc. Né? Deus cuida de cada detalhe. Nossa, que mensagem. Só de refletir nisso já nos alegra, já nos faz, né, ter mais esperança. Assim, como é lindo ver o que Deus faz, né? E me lembrou uma coisa, pastor, rapidinho, antes da oração, que fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? Então, Claro, assim, claro. é pra gente levantar mesmo e a Mas igreja... diz assim, por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriará, né? O que nós precisamos resgatar é essa dignidade pela vida humana, né? Verdade. Olharmos uns para os outros como criaturas de Deus, como filhos de Deus, né? Nós que temos a adoção em Cristo Jesus, né? E lembrar sempre que quando Deus, né, quis vir ao mundo para nos salvar, Ele veio através de uma criança, né? É verdade. Ele se encarnou, né? Ele passou ali 9 meses no útero de Maria. E se existe uma coisa que é extremamente misteriosa, é justamente essa questão da encarnação de Deus, né? Verdade. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? Quer dizer, a história humana ela é mudada por causa de um bebê que nasceu, né? Eu fico imaginando aí, cada criança que nasce, Deus tem um projeto, né? É verdade. Deus tem um plano especial para cada criança. Então você tem valor, viu, Lídia? Amém. Louvado seja Deus por isso. Graças Você tem valor. a Deus. Você não é só XY, etc. Não, você é uma pessoa criada por Deus, todos nós somos. Não importa a cor da nossa pele, não importa a condição econômica que a gente vive. É verdade. Quer dizer, diante de Deus, todo ser humano, né, tem a sua dignidade. E isso precisa ser reconstruído numa sociedade tão desumana como nós estamos vivendo hoje. E fica para você que está nos assistindo também essa mensagem que você tem valor e que essa mensagem possa ser espalhada através de você para outras vidas, né? Por isso, compartilhe esse canal com mais pessoas para que elas também possam ser abençoadas. E agora, o momento mais esperado do nosso programa, que é o momento que nos unimos em oração para colocar diante de Deus um problema da nossa cidade, da sua cidade, e hoje orando então pelo aborto. Vamos orar então? Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai, na nossa indignidade, nas nossas fraquezas. Somos pecadores porque não obedecemos o princípio pelo qual o Senhor nos criou. Mas, Pai, a nossa dignidade diante do Senhor como ser humano continua a mesma. E nós somos tão preciosos que o Senhor mandou aquilo que mais precioso o Senhor tinha, que foi Jesus Cristo, para morrer, para nos salvar. E nós queremos te pedir, Pai, que possamos olhar uns para os outros nessa visão bíblica da santidade da vida, da dignidade da vida, Senhor. Que nós possamos entender que cada criança que é fecundada, cada criança que é concebida, é um ato criativo do Senhor. É o Senhor que faz com que a mulher grávida dê luz. É através da gravidez, da missão da mulher e do trabalho da família que o Senhor vai perpetuando a nossa espécie. Pai, que nós possamos olhar uns para os outros e encontrar e ver em cada um a tua imagem e a tua semelhança. Que nós possamos nos respeitar mais, que nós possamos amar mais uns aos outros e resgatar esse princípio bíblico da dignidade humana. Pai, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia daquelas mulheres
que cometeram aborto por pressão, por situações indesejáveis, e que carregam no seu coração esse sentimento de culpa, de tristeza, que o Senhor venha curá-las, sará-las, e que toda essa culpa que já foi colocada em Cristo Jesus possa ser perdoada e que cada uma delas possa se apropriar do perdão de Deus, Pai. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, na nossa vida, misericórdia da nossa cidade, dos bairros da nossa cidade, da população da nossa cidade, e que a nossa cidade, a cidade de São Paulo, possa ser cada vez mais uma cidade onde o Teu nome e os Teus valores sejam respeitados. Nós oramos humildemente no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Orando pela Cidade. Quero agradecer a sua companhia, por você se disponibilizar a orar conosco pelos problemas da nossa cidade, né, hoje do aborto, e agradecer a você por se dedicar a esse momento de oração, que é tão importante na vida do cristão, nas nossas vidas, né? Eu espero por você no próximo programa. Fiquem com Deus e até lá.